Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, é um privilégio estarmos juntos aqui nesta noite. É uma satisfação estarmos agora na sua casa. Estamos aqui reunidos para mais uma devocional nessa sexta-feira, dia 15 de maio de 2020. Estamos aí reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, como igreja. É o culto no lar. Boas novas aqui reunida, agora também de maneira virtual. Temos alguns irmãos aí chegando, já recebemos o irmão Paulo Roberto, seja muito bem-vindo, paz do Senhor. Vamos guardar alguns instantes a mais, à medida que o povo de Deus vai chegando. Muito bom. O tempo vem passando rápido, na verdade. E o que nós temos feito com esse tempo, para alguns pode ser que passe mais lentamente pela impossibilidade de sairmos de casa, mas é um tempo que eu creio que o Senhor nos tem permitido refletirmos, pensarmos acerca da nossa caminhada, conversarmos com nosso Pai sobre a razão de estarmos passando por isso. Temos mais alguns entrando agora. Hoje até peço desculpas, iniciamos um pouquinho depois das 20 horas. Entramos às 20h10. Estou aqui hoje tocando o barco aqui, um voo solo, que a minha auxiliadora decolou rumo a uma outra missão aí, uma missão também aí no reino. Então por isso que eu até que preparar essas coisas aqui para poder iniciarmos, eu levei alguns minutos, mas nada de tão longo assim, na verdade. Bom, a pastora Lígia também já está aqui conosco. A paz, seja muito bem-vinda. Os irmãos estão ouvindo bem, vendo bem. Hoje eu consigo ter também aqui o feedback, porque eu consigo enxergar em tempo real. Estou fazendo a transmissão aqui a partir do próprio smartphone, então isso nos dá essa possibilidade de olharmos também na tela. Bom, muito bem, já se passaram mais 4 minutos, vou esperar 1 minuto mais apenas e logo na sequência estaremos iniciando esse culto, portanto, orando, buscando ao Senhor. Aqui nós devemos todo louvor, toda adoração. E o Senhor Jesus nos tem ensinado que sempre devemos buscar ao Pai antes mesmo de qualquer petição, em adoração, em louvor, confessando os nossos pecados e orando mais pelos outros do que por nós mesmos. Não que não possamos fazer isso também, devemos. Não é verdade? Muito bom, entrou mais alguma pessoa. O som está, o feedback diz que está bom, né? Bom. Muito bem. Vamos então, amados, dar início aqui nesse culto. Mais uma edição do Culto no Lar. Boas novas aqui reunida. Também aí de maneira virtual. O tema que o Senhor nos tem trazido nesta noite, e aqui, claro, será mais num tom devocional, nada de um estudo muito aprofundado, ok? Nos traz
perguntas iniciais e assim, ao lê-las, logo na sequência, estarei dirigindo ao Senhor uma oração, ok? Bom, meu querido e minha querida, o que tem nos impedido de voar, de confiar no Senhor? Nós já sabemos que o Senhor nos redimiu, Ele nos chamou e nos enviou para um propósito. Ele deseja nos levar a lugares altos de intimidade consigo. E aí, juntos com Ele, nós fazemos a diferença nas vidas que nos cercam. Nós vivemos aí dias difíceis, todos temos sentido na pele isso, e é uma luta diária contra nós mesmos, contra os sentimentos que afligem as nossas almas. Nossas almas também sentem, e a grande questão toda é que as nossas almas, de cada um de nós, elas tentam tomar o controle do nosso ser, mas se a alma falar mais alto do que o Espírito de Deus em nossas vidas, enfrentamos problemas. Mas por que muitas vezes, já que nós sabemos que nós fomos chamados e enviados ao Senhor para voos altos, voos acompanhados por Ele, liderados por Ele, por que muitas vezes nas nossas atitudes a gente prefere manter os pés no chão? Tem gente que morre de medo de voar, não é verdade? Mas as próprias estatísticas nos dão conta de que há mais risco em nos envolvermos em acidentes aqui andando na própria terra, ou mesmo num simples elevador. Mas não estamos aqui para falar de estatísticas, embora eu também goste. O que nos tem escolhido, nos tem feito escolher e preferir vivermos com esses pés no chão, fincados aqui nesta terra, com preocupações sobre a terra, sobre as coisas da terra, o vestir, o se alimentar, o ir e vir, o acumular. O que nos tem refreado de nós vivermos uma vida relevante? Bom, a tese que eu tenho aprendido nesta semana e nesta noite, trago aqui para os irmãos, para compartilhar com vocês, meus queridos irmãos em Boas Novas, os nossos irmãos também da Igreja de Cristo Jesus é espalhado em todo o Rio de Janeiro e até onde essa mensagem estiver chegando, toda a terra, e também você que foi convidado por algum de nós. A tese que nós trazemos nesta noite é que precisamos renunciar aos desejos, às nossas vontades da carne. Precisamos também renunciar aos nossos medos, à incredulidade, porque assim nós vamos vencer as barreiras e plenamente poderemos confiar e nos render ao Senhor. É Ele quem vai nos certificar, é Ele quem vai nos propiciar os instrumentos de voo, mesmo em tempos de muita chuva, de céu fechado, onde não se enxerga um palmo adiante do nariz, ou turbulências enormes ali no horizonte se apresentam. Esse nosso Deus, Ele vai nos fazer agirmos e andarmos naquilo que verdadeiramente importa. Amém? Então nós estaremos aí nesta noite, logo adiante, refletindo um pouquinho, tendo por base aí o livro de Salmos, capítulo 34. Você pode já estar deixando a sua Bíblia aí do ladinho aberta. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse texto para entender o que verdadeiramente importa. E a tese já aqui apresentada é que andar em obediência e a serviço do Rei é o que verdadeiramente importa. Bom, vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado por esta noite, um momento ímpar que temos neste
dia, Pai, para falarmos contigo, para aprendermos mais e mais de Ti, para ouvirmos a Tua voz em nossos corações, nos dando rumo, ajustando aquilo que precisa ser ajustado. Ó Deus, nós Te pedimos humildemente que o Senhor nos perdoe os pecados, tira de nós toda a barreira, que caia por terra toda a cegueira espiritual ou mesmo física que esteja aí nos impedindo de enxergarmos, Pai, a Tua vontade, a Tua justiça, que nos tem impedido de priorizarmos o reino de Deus aqui nessa terra onde estamos. Meu Pai, que o Senhor tire de nós tudo isso que por vezes nos tem levado a darmos mais importância para as coisas deste mundo. Perdoa os nossos pecados para que possamos nos apresentar dignamente diante de Ti. Que o Teu nome seja adorado em nossas vidas, em tudo que fazemos, Pai, em tudo que pensamos, falamos e também em nossas atitudes. Receba desde já todo louvor, toda a glória. A glória somente a Ti, ao Teu nome pertence. Visita cada lar aqui reunido, Pai. Visita cada pessoa que estiver, ó Pai, nos acompanhando, seja qual for o momento. Que todos possamos ser impactados pelo poder transformador da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito vá adiante, limpando todo obstáculo, destruindo e demovendo toda barreira, seja qual for, de onde ela vem, que caia por terra agora, e que os olhos e ouvidos estejam agora cativos à Tua palavra e ao domínio do Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração humilde que fazemos diante de Ti, confiados que o Senhor nos ouviu o clamor e que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Assim nós oramos. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bom, meus queridos, muito bom. Muito bom também sabermos que a igreja segue forte, viva, firme, fazendo aquilo para o qual ela foi chamada. A igreja segue viva, firme, forte e sem parar. Temos aí, como os irmãos que nos acompanham há mais tempo, talvez você está chegando agora, é bom você saber. Rapidamente farei alguns informes sobre as nossas atividades. Nós nos reunimos aos domingos na parte da manhã e também na parte da noite. Pela manhã, a partir das 9h30, onde iniciamos o estudo, a tradicional escola bíblica. Estamos reunidos estudando virtualmente através dessa transmissão também na página do Facebook da igreja. O livro de Atos. Temos estudado aí a origem, o alicerce da igreja primitiva. Por que os nossos irmãos ali da igreja primitiva avançaram tanto, realizaram prodígios em nome de Jesus? E temos ali sido admoestados, exortados a nos esvaziarmos de nós mesmos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E a dependermos somente do Senhor, mas também a irmos adiante, sem vacilar. Então venha conosco aos domingos, na parte da manhã, a partir das 9h30, estudarmos e aprendermos com os exemplos dos nossos irmãos ali da igreja primitiva. É o livro de Atos. Os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, que oravam, jejuavam e perseveravam. Vamos ouvir exemplos como o de Estevão. E agora, no próximo domingo, aprenderemos sobre a vida de Filipe. Venha participar conosco. Logo na sequência, temos a ministração do culto ao Senhor, dirigidos aí pelo pastor Ruimar Siqueira Lopes, o pastor da Igreja Batista Boas Novas, aproximadamente aí a partir das 11 horas. Ele vem nos ministrar um culto normal, um culto com adoração, com oração, com a apresentação ali dos dízimos, das ofertas que os irmãos realizaram ao longo dos dias, bem como também a ministração da palavra viva do Senhor, direto do seu trono, para nos edificar, também para nos exortar. Então, na parte da manhã temos o estudo da palavra, na escola bíblica, e logo na sequência o culto matutino, como acontecia antes da pandemia,
presencialmente no templo. Na parte da noite, o pastor Rui Márcio Queira Lopes também faz a transmissão do culto, só que agora desde o seu lar. Da mesma forma, a palavra de Deus vinda para nos edificar, para nos exortar e para nos colocar aí no trilho certo, não é verdade? Porque só ouvindo ao Senhor e o priorizando em nossa caminhada, isso também passa pelo domingo, que é o dia do Senhor. Não vamos vacilar, não é porque estamos em quarentena que vamos abrir mão, prescindir da palavra do Senhor e deixar de estar aí fazendo algo que o próprio Senhor nos ensinou, separando um dia para seu louvor, para sua adoração e para ouvir a sua voz aos nossos corações. Além dessas atividades, ao longo das semanas, às segundas, quartas e sextas, nós temos também nesse mesmo horário, 20 horas, o culto nos lares. Ok? Então não deixe de participar conosco, é um privilégio. Se você entrou na sala um pouquinho depois você também pode encontrar na própria página do Facebook a gravação e pode compartilhar com as pessoas que você conhece para que elas também, assim como nós, sejam edificadas. Amém? Bom, também a igreja segue firme e forte nas campanhas. Diariamente, às 18 horas, nos reunimos em adoração ao Senhor através do grupo da igreja ali no WhatsApp, onde os irmãos louvam ao Senhor, gravam esses áudios, soltando as suas vozes, tocando seus instrumentos, consagrando as suas vidas em louvor e adoração ao Altíssimo, bem como salmodiando, lendo a palavra. Enfim, você, meu querido, minha querida, que fazem parte desse corpo de Cristo aqui em Boas Novas, não deixe de participar desse momento de adoração. Amém? Ainda, a igreja também se reúne diariamente em oração. Assim como eu acabei de falar, os apóstolos, a igreja primitiva adorava, orava, perseverava. Precisamos fazer isso também. Então a igreja tem se reunido na campanha de oração de 24 horas. A cada hora, como um reloginho. Ok? Pontualmente, os irmãos de hora em hora se reúnem e oram nos seus lares. Oram pela pátria, oram pelas famílias, oram pelas nações. Não deixe de fazer parte também desse ministério. A oração faz parte da nossa caminhada. O próprio Senhor Jesus orava e assim nos ensinou que deveríamos fazê-lo. Além disso, temos agora iniciado bem recentemente uma outra campanha. 31 dias da oração pela família. Todos os dias, também no grupo do WhatsApp, a igreja recebe a devocional e um motivo específico de oração para levantarmos naquela ocasião. Então você, meu querido irmão ou irmã, que ainda não se integraram nesse propósito. E aí não tem idade, tá, irmãos? Não tem idade para adorar, não tem idade para orar. Todos, dos mais novos aos mais experientes, somos todos convocados a fazermos parte desse ministério de oração, intercessão, adoração. Não deixe de participar conosco. E por fim, anunciando aqui as rotinas, os eventos da Igreja Batista Boas Novas, aqui em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Também iniciamos aí a Operação Antioquia, onde a igreja foi convocada a apresentar uma oferta de alimentos, oferta esta que estará destinada à ação social da igreja. Nós sabemos que vivemos dias difíceis e se antes do advento da pandemia muitos já estavam aí fora carecendo do pão de cada dia, imaginemos agora. E a igreja, assim como a igreja de Antioquia, precisa ser fiel também nesse sentido. Além do pão espiritual, apresentar o pão material. E assim, meu irmão, minha irmã, o Senhor não está preocupado com o tamanho da oferta, mas a origem dessa oferta vem de um coração grato, um coração quebrantado, um coração que verdadeiramente tem apresentado ao Senhor o melhor. Então não deixe de fazê-lo, contribua da melhor forma que estiver aí ao alcance das suas mãos. O seu Deus vai falar ao seu coração
e você vai participar conosco. Amém? Então, meus queridos, é tempo de nós levantarmos os nossos olhos para os céus e é lá que nós encontramos o socorro que dura para sempre. Tudo passará. Você talvez tenha repetido aí uma frase ou um slogan que as pessoas e até as autoridades e celebridades vão criando e vão soltando, isso vai virando algo repetitivo e acaba sendo incutido nas mentes da sociedade. Se eu posso cooperar agora com os irmãos e colaborar com uma frase, a frase é essa: tudo passará. Mas as palavras do Senhor jamais passarão. Passaremos por isso, amados. Passaremos por esses dias. O melhor de Deus sobre as nossas vidas está por vir. Olha o que Isaías, o profeta, no capítulo 51, verso 6, disse. E logo na sequência, lerei também Lucas 21, 33. E estarei orando exatamente nesse sentido, pelo socorro que vem dos céus, para a nossa pátria, para as nossas famílias, para as nações. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa. E os seus moradores morrerão semelhantemente, porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Oremos. Ó Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa promessa de que a Tua palavra não passará. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, nos atraiu para si e aqui agora estamos, pela Tua misericórdia, reunidos para Te ouvir, para Te adorar o Teu majestoso, sublime nome, que está acima de tudo e todos. Também reunidos para Te agradecer, ó Pai, por tudo que és, por tudo que foste e sempre será para nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque dos céus vem o Teu socorro, a Tua provisão. Obrigado, ó Deus, porque mesmo sendo tão grande, o Senhor se inclina para ouvir o clamor dos Seus filhos. E é isso que aqui agora viemos fazer, Pai. Nós apresentamos a Ti as nossas angústias, apresentamos a Ti as nossas aflições. Ó Pai, venha visitar cada coração, nos fortaleça na Tua palavra, que é uma palavra viva, eficaz, que penetra no fundo das nossas almas, ó Deus. Venha limpar-nos, ó Pai, das dúvidas, da incredulidade. Encha-nos, ó Pai, de perseverança, aumenta a nossa fé. Traga-nos a Tua paz, a paz que somente o Senhor pode nos dar. Visita cada lar brasileiro, ó Deus, a começar aqui pelo bairro de Vila Isabel, espalhando pelo estado do Rio de Janeiro, atingindo, Pai, todo o território nacional. Que a palavra de esperança, a palavra de salvação chegue em cada coração, ó Deus. Não sabemos como, onde, nem quando, mas sabemos, ó Deus, que a Tua palavra ali chegará em cada lar. Transforme-nos, Pai. Ajusta-nos para que possamos andar dignos diante do Senhor que é digno, para que possamos andar em santidade diante do Senhor que é santo. Ouve o nosso clamor, ó Deus, em favor de cada autoridade brasileira. Ó Pai, as pessoas que decidem os rumos desta nação, desde o legislativo, passando pelo judiciário e até o executivo, que nenhum homem ou mulher ouse agir e decidir sem temer ao Senhor. Ó Deus, mesmo aqueles que têm os corações duros, que se recusam a se render a Ti e ao Teu nome, que mesmo aqueles corações sejam, ó Pai, em Suas mãos,
como brinquedo de criança. Que o Senhor os demova do intento errado e maligno de fazer o mal. Ó Pai, que nenhuma lei, nenhuma decisão maléfica vinda do inferno venha, Pai, se tornar um fato consumado, trazendo sofrimento para o povo brasileiro. Mas, ó Pai, que acima de tudo prevaleça a Tua vontade, não a minha nem a nossa vontade. Vontade dos Teus servos aqui reunidos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, e assim nós cremos. Mas, ó Pai, humildemente clamamos pela Tua justiça nessa terra. Clamamos que o Senhor venha, Pai, trazer ânimo aos que estão desanimados. Venha trazer a esperança na eternidade para os que estão preocupados apenas com o almoçar, com o jantar, com o vestir. Ó Deus, que o Senhor venha tirar de nós o medo, ó Pai, dessa enfermidade. Porque o que verdadeiramente nos importa não é a vida aqui nesta terra, mas sim como a temos vivido aqui, qual o legado que temos deixado, qual é a mensagem que temos deixado e entregue a esta nação. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, nos visita nesta hora. E agora, Pai, humildemente eu te peço que o Senhor possa estar me usando. Seja a Tua palavra falar aos nossos corações, não a minha palavra. Em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, que eu oro, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, meus queridos. Glória a Deus. Então, é tempo de olharmos para os céus, levantarmos os nossos olhos e também, tal como os filhotes de pássaros, temos a coragem de iniciarmos as primeiras batidas em nossas asas, porque se assim não fizermos, jamais voaremos. Meus queridos, o tema, portanto, aqui desta noite, dessa devocional, é aprendendo a voar com o Senhor. Bom, já falei para os irmãos que estaremos ali, temos como um texto referência para essa devocional desta noite, o Salmo de Davi, o Salmo de número 34. Este foi um salmo, para a gente se contextualizar primeiro, que Davi escreveu quando ele foi liberto das mãos de Abimeleque. E, portanto, foi um salmo em ação de graça pela proteção de Deus e o zelo por aqueles que nele confiam. E esta semana, provavelmente os irmãos já tomaram conhecimento também. Eu recebi essa notícia ontem, mas eu fui conhecer os maiores detalhes hoje. As agências internacionais, as agências missionárias, divulgaram a notícia aí dando conta da morte da missionária Joyce Lin. Ela era um piloto, né? Missionária, portanto, aquilo que ela fazia na sua vida, ela fazia a serviço do rei, e ela transportava suprimentos relacionados exatamente ao combate aí, ou ao alívio, né, das pessoas que vêm enfrentando os efeitos do vírus. Ela era, portanto, uma piloto missionária americana, ela tinha aí 40 anos, e ela estava envolvida nessa campanha de entregar suprimentos para vilas distantes, bem remotas. E na última terça-feira ela estava fazendo exatamente isso e ela veio a passar para a glória, né? Está ao lado do Pai agora. Sofreu um acidente de avião lá na Indonésia, por volta das 6h27 ela teria acionado um SOS pedindo socorro através da rádio, e o porta-voz lá do ministério, do MAF, cujo nome é Brad Holland, ele nos dá conta acerca disso. Ela estava indo exatamente para uma vila em Papua, uma província mais a leste ali da distante cadeia de ilhas na Indonésia. Ela havia praticamente há cerca de 2 minutos decolado e a aeronave, não sabemos ainda a razão
mas ela veio a cair e a notícia que nos chegou é que a nossa irmã, a missionária, teria passado para a glória. Então, ela caiu num lago chamado Lago Sentani e a notícia é de que a aeronave foi encontrada e ela estava a cerca de 10 metros de profundidade, segundo a polícia e as autoridades locais. Ela era uma piloto experiente, tá? Ela era certificada. Ela completou o seu primeiro voo lá naquele ministério em março. Ela foi aprovada para voar por 20 aldeias das cerca de 150 atendidas por aquele ministério. Esse ministério tem uma conexão também aqui com uma outra agência brasileira aqui, que se chama Asas do Socorro. Ela liderou essa iniciativa de arrecadar sabão para os missionários e os agentes humanitários que lidam com a ameaça do vírus e a transmissão do mesmo ali naquela região. Ela, portanto, transportava medicamentos e testes de Covid e equipamento de proteção individual, tal EPI, para toda aquela área. O depoimento que nós ouvimos e está aí disponível na internet também, nos noticiários, segundo as palavras, né, lá do David Holstein, eles sentiram, e agora eu vou ler as palavras dele, sentimos uma grande sensação de perda, mas ao mesmo tempo grande conforto, porque Joyce estava fazendo o que amava. E era fiel ao chamado que Deus havia colocado em sua vida. Disse David Holstein, presidente desse ministério. E ele fez essa declaração ao veículo gospel evangélico chamado Christianity Today. Ela deu a vida servindo ao Senhor de uma maneira que estava impactando os outros. Então notem desde já as frases do nosso irmão, também servo como a nossa irmã Joyce, a respeito do legado da vida daquela ainda jovem, 40 anos. Nos padrões atuais, muitos têm chegado aos 100 anos, na verdade. Notem bem, ela estava fazendo o que amava e era fiel ao chamado que Deus havia colocado em sua vida. E depois, ela deu a vida servindo ao Senhor, impactando os outros. Bom, só que essa jovem, é bom a gente explicar um pouquinho mais aqui, ela se formou no MIT, é um instituto de tecnologia de Massachusetts, super renomado, ok? E ela tinha planejado se tornar uma piloto missionária. Ela era filha de crentes e se converteu numa igreja local na sua infância. E quando ela estava no MIT estudando, ela teve esse chamado. E aí ela também foi para o seminário teológico. Então, a Lynn, ela planejou se tornar uma piloto missionária e foi treinada para isso por 10 anos. Ela estagiou pela primeira vez em 2010, já naquele ministério. E aí teve a licença para poder voar a partir de 2015. E se mudou para Papua. Lembrando, norte-americana, filha de missionários cristãos e também de origem da Indonésia, preparada pelo Senhor nas melhores escolas, seminários, mas muito mais do que isso, desde a sua infância, serva. Isso faz toda a diferença. Olha o que também falaram sobre ela. Foi incrível, aliás, olha o que ela falou quando ela pela primeira vez pilotou o avião para fazer aquele trabalho. Foi incrível pousar o Cadillac sozinha pela primeira vez. Ela escreveu isso numa carta que ela enviou aos seus mantenedores em dezembro. Este é o avião dos meus sonhos, desde que descobri a aviação missionária.
Pousei o Cadillac em pistas asfaltadas e pistas de terra e treinei procedimentos de emergência. Imaginem vocês, quantos não dariam muito para conseguir estudar no MIT, serem ali certificados e procurarem, sem muita necessidade de se mexer para isso, porque as organizações, as empresas, elas vão todas atrás dos alunos das melhores escolas do mundo. Nós sabemos disso. Temos o exemplo aí de um brasileiro que chegou à NASA, foi procurado aqui, e ela tinha seu coração voltado para servir. Alguém que poderia estar hoje na NASA estava dedicando a sua vida para aterrissar em pistas de terra, em pistas asfaltadas, pilotando um avião de carga. Nem um avião comercial era, meus queridos, mas ela tinha propósito naquilo e ela era feliz. Nisso ela se realizava. Então ela foi chamada para esse ministério quando ainda estava estudando. E ela foi convencida pelo Espírito Santo de Deus de imediato quando estava estudando. Ela ouviu o chamado de Deus e reorientou toda a sua vida em torno do propósito de se tornar uma piloto missionária. Além de transportar suprimentos para pessoas que necessitam da assistência, os missionários daquela região, para os agentes humanitários, ela também ajudou, ouçam isso, a montar e manter um sistema informatizado para oferecer a eles o acesso à internet. Ela não era uma pessoa sem qualificação alguma. Deus a levou para uma das melhores, se não a melhor escola do mundo. Mas há uma diferença em estarmos onde o Senhor quer que nós estejamos para a glória dele ou para a nossa glória. Pense nisso. Pois bem, passando pelo texto de referência e passando por esse testemunho acerca de uma jovem que aos seus 20 e poucos anos foi chamada pelo Senhor para um propósito específico, é bom nós lembrarmos que todos somos chamados. Nós fomos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Mas nós não fomos chamados para retermos as bênçãos ou vivermos os benefícios dessas bênçãos da salvação só para as nossas vidas. Se isso no nosso dia a dia já é algo que salta aos olhos, imaginemos em tempos de crise. Em tempos de crise, as pessoas que antes corriam de um lado para o outro, preocupadas em ganhar, ainda que isso pudesse implicar em ganhar até dos outros, porque nesse mundo que nós vivemos, e o mundo jaz no maligno, quando eu ganho, muitas das vezes significa que o outro está perdendo. Esse é o padrão humano. E por isso tudo é justificado. Em momentos de crise, momentos de angústia, mesmo esses que vivem só para ganhar para si mesmos, eles declaram que, assim como eu ouvi num evento onde eu participei nessa semana, numa reunião, o ganhar de agora é não perder muito. Nem mesmo num cenário de tanta luta, de tanta angústia, de tanta gente sofrendo, é suficiente para muita gente entender que não estamos aqui para ganhar, acumular, ter, mas estamos aqui para ser. Meu querido, e quanto a nós? Será que nós discernimos sobre o que é verdadeiramente importante? O que importa para você? Essa é a pergunta que o Senhor tem me feito, que é fazer a ti e a tua casa, e a todos que te cercam. O que é que importa de verdade?
Será que nós entendemos pela fé, claro que sob a direção do Espírito Santo, que andando no centro da vontade de Deus, ganhar importa se for ganhar para a eternidade? Será que a gente tem vivido dessa forma? Será que discernimos que ganhar é para a eternidade ao lado do Pai? Sim, perder aqui neste mundo, perder aqui nos valores desta terra, no padrão ouro que a humanidade estabeleceu de acúmulo. E tem muita gente nesse momento, nessa hora, que está mais preocupada dos quantos cifrões perderá do que mesmo com a sua própria segurança sanitária. Sim, perder aqui neste mundo implica em ganhar pelo e no reino de Deus, aqui mesmo nesta terra. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Romanos 8, 28 diz que e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, verso 28. Ouçam também o que o salmista, aqui mesmo, Salmos 34, verso 18 e verso 22, afirma. Davi assim disse: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido. Se o nosso padrão é o padrão da eternidade, nós conseguimos discernir a respeito das coisas que verdadeiramente importam. Nós aprendemos que em Cristo Jesus não há mais condenação sobre as nossas vidas. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados, confessaram esses pecados diante do Senhor e confessaram Cristo Jesus publicamente como Senhor e Salvador. Esses aqui, enquanto estiverem nesta terra, e nós estamos incluídos nisso, nós, os servos, viveremos as consequências do pecado da humanidade, mas não temos a condenação da morte para a eternidade. O que importa, meu querido, minha querida, é a eternidade. Quantos têm ido para a morte eterna? Quantos estão destinados a irem para a morte eterna? O que nós temos feito para que essas pessoas conheçam a verdade? Meus queridos, é verdade que o Senhor controla, coordena tudo de maneira que cooperem, ou seja, que contribuam para o bem dos seus filhos. Mas o bem aqui não é o conforto. Deus não está prometendo conforto aqui nesta terra. Se for da sua vontade, para a sua honra e para a sua glória, nós experimentaremos conforto também. Mas o bem do qual a palavra está tratando aqui é no sentido da submissão a Cristo. Se você ler Romanos 8, depois o verso 29 e o verso 30, você vai entender que o sentido é de submissão a Cristo. Para que haja uma comunhão mais íntima com Deus e que assim sejam produzidos bons frutos para o reino e para a glorificação final do Senhor. Glorificação dele através das nossas vidas. Portanto, é tempo da gente entender de uma vez por todas que os sonhos de Deus para as nossas vidas, os seus propósitos, não são para os nossos benefícios. Não é para o nosso conforto, não é para o nosso deleite, mas sim para fazer diferença em um mundo que é mau. A gente precisa entender que tem que renunciar aos nossos desejos em si mesmos. Portanto, é tempo de ceder aos desejos de Deus e, em obediência a Ele, cumprir o seu propósito. Seja pelo tempo que Ele tiver ordenado. Glória a Deus. A missionária teve pouco tempo de serviço ali como piloto. Na hora que o Senhor resolveu recolher,
foi recolhida, mas o que importa é: a sua vida estava no centro da vontade do Pai? Sim. E quanto a mim, e quanto a sua? Mas, Senhor, como nós vamos saber o que é que verdadeiramente importa para o Senhor? Importa para ti? Como é que nós vamos aprender a voar para as asas do socorro e voar sob as asas do Pai? É o Pai, o médico dos médicos, que prescreve a receita para você e para mim, lá em Salmos 34. Vamos ver? No verso 1, ele diz, Davi diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Então, primeira dica, fica a dica: louve em todo o tempo. No verso 2, a segunda dica: glorie-se no Senhor. Não busque a glória para você mesmo. Buscando se gloriar no Senhor, a sua vida terá sentido. Você se satisfará. Você terá alegria, porque dele vem a sua alegria. Olha, verso 2: a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. A seguir, o verso 3, terceira dica: exalte, adora o Senhor. Davi disse: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltamos o seu nome. No verso 4, ele diz, a quarta dica da noite: busque, e o Senhor o livrará dos medos, das angústias, das dúvidas. Ele disse: busquei ao Senhor. E ao final do verso ele diz: livrou-me de todos os meus temores. Você está com medo? Deus já colocou no teu coração para onde você deve ir? O que você deve fazer? Você está com medo de confiar e fazer? Busque o Senhor, Ele vai te livrar desse medo, dessa angústia, dessa dúvida. Enquanto não há paz no seu coração, a verdade é que o seu coração, quando o mesmo ocorre comigo, o meu, portanto o nosso, os nossos corações estão sendo liderados por nossa alma, por nossos sentimentos, não pelo Espírito do Senhor. Quinta dica: olhe para ele e será iluminado, esclarecido, não confundido. Ou seja, você vai se dar conta da sua verdadeira identidade. Só voa com o Senhor, só voa nas asas do Senhor quem conhece a sua identidade. Qual é a sua identidade? A minha identidade. Somos servos de Deus. Somos servos em salas de aula, somos servos arrumando as nossas casas, somos servos no caixa, no supermercado, somos servos onde estivermos, em tudo que fizermos. Que Deus quer nos usar ali onde nós estamos. A missionária Lynn era serva lá no MIT. E é isso que nos aproxima de sabermos, conhecermos a vontade de Deus e andarmos no centro desta vontade. Portanto, busque o Senhor, livrará dos seus medos. Foi a quarta dica. A quinta dica: olhe para ele. Aliás, eu já disse a quinta dica, né? Olhe para ele e você vai ser iluminado. Ou seja, você vai ter a convicção, a certeza e vai entender qual é a sua verdadeira identidade. A seguir, o salmista prossegue com o versículo 6 dizendo, e dando a dica para a gente clamar. Portanto, clame. Quando a sua alma se abater, vacilar ou duvidar do seu propósito, clame. O Senhor vai lhe salvar de você mesmo. Incrível isso, né? Olha o que o salmista Davi disse: clamou este pobre. Ele sabia da condição dele de pecador, condição de limite, nada podia fazer, nada seria suficiente em si mesmo. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Você está angustiado? Ó Senhor, mas o que eu tenho que fazer? Você não chegou nem na fase ainda de entender o propósito de Deus na sua vida, mas você já sabe que Ele te chamou, porque ninguém está nesta terra aqui, se é lavado e remido
pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para andar apenas como salvo, mas para ser e viver como um salvo nesta terra. E, portanto, impactar as vidas. Clame e Ele vai te libertar. Vai te libertar de ti mesmo. No versículo 7, Davi disse, e nos dá essa dica nas minhas palavras: saiba que você não está só, que você não é indefeso. Ele defende os seus servos, Ele está com você. Davi disse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, com o detalhe que ele está acampado e também os livra. Nos livra de todo o ataque do maligno que trabalha noite e dia para afetar a nossa carne, manipular os nossos desejos, as vontades e nos afastar do Senhor. Clame e saiba que você não está sozinho. Ele protege a sua casa, protege a sua vida. Nos versículos 8, 9 e 10, a outra dica: busque e tema o seu Deus. Nele confie e você será feliz. Temer ao Senhor, confiar no Senhor e, portanto, servi-lo, traz felicidade. A palavra diz que nada, nem nenhum bem faltará a você, a sua casa. Está preocupado aí? Se vai ter emprego? Se você ainda vai ter o negócio que Deus colocou nas suas mãos? Está preocupado com o financiamento da casa própria que você assumiu? Ou qualquer outra preocupação desta terra? Meu querido, o Senhor é a sua provisão. Nele nós temos tudo o que precisamos. Ele é tudo. Aleluia, glória a Deus. Davi disse: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que nele confia. No versículo 9 ele fala: pois nada falta, no final do versículo, pois nada falta aos que o temem. E no final do 10º versículo ele diz: buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Não vai faltar, a provisão virá, o socorro virá. Se preocupe em servir em primeiro lugar. Tudo mais o Senhor vai providenciar. Ele traz à existência aquilo que você não enxerga agora. Amém? Ele faz, ele desfaz, ele constrói, ele desconstrói toda e qualquer circunstância. Davi caminha mais no verso 12, 13 e 14. E aí fica mais uma dica para as nossas vidas. Viva para fazer o bem, preza pela verdade. Portanto, anda longe do mal e seja um pacificador. Ao final do verso 12, diz assim Davi: larga os dias para ver o bem. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Quantos nesse mundo onde nós vivemos têm um objetivo na vida de fazer o bem? A missionária tinha esse propósito. Não importa quanto tempo ela fez isso, mas ela impactou a vida de muitas pessoas. Impacta a nossa vida agora também, nessa hora, quando ouvimos o testemunho. A grande maioria pensa no bem segundo o padrão ouro, o padrão da humanidade, o padrão aí alicerçado em valores do mundo, no consumo, no verso 14: guarda a tua língua do mal, aparta-te do mal, faze o bem, procura a paz e segue. O pacificador é aquele que não se omite. Mesmo que ele não fale nada para tumultuar, para estimular o conflito onde ele está, mas que quando ele ouve o prenúncio da guerra, da violência, da ira, do roubo, da morte, da destruição,
ele não fica ali alheio. Ele traz a palavra de paz. Ser pacificador é procurar e seguir a paz. Temos feito e agido dessa forma? Bom, a receita prescrita pelo médico dos médicos, o nosso Pai, trazendo o exemplo da vida de Davi, é essa: louvar, gloriar-se no Senhor, adorar ao Senhor, buscar o Senhor, que Ele nos livrará dos medos, olhar para Ele e aí seremos orientados, esclarecidos sobre o propósito para as nossas vidas, saberemos, portanto, a verdadeira identidade. Clamarmos quando a nossa alma está abatida e traz dúvidas e nos amarra, nos impede de voarmos. Sabermos que não estamos indefesos e sós. Buscarmos e temermos a Deus, certos de que dele vem a provisão e que nele e servir a Ele nós somos felizes, cheios em nosso propósito, saciados em nosso seio, em nosso íntimo. Vivermos para fazer o bem e falarmos a verdade. A palavra diz que nós conheceremos a verdade. Amém? Nós já a conhecemos. E somos livres, libertos. Mas a quantos nós temos transmitido essa verdade? Quantos têm sido libertos? Não por nós, mas por aquele que está em nós e que nos leva a levarmos essa mensagem adiante. Precisamos guardar as nossas palavras. Temos sido voz profética, voz de bênção, voz de salvação para esta terra? Ou temos manipulado isso em prol do nosso próprio benefício? Ou mesmo nos recusado a falar a verdade que vem da palavra de Deus? A palavra é a verdade e temos aí nos satisfeito em falar apenas do que está aí no noticiário, baseado no padrão humano. Por fim, fazer o bem, procurar a paz. As dicas são essas, a receita está posta, precisamos fazê-la acontecer. Mas, meus queridos, o Pai, Ele é fiel às suas promessas e cumpre os seus propósitos nas vidas dos seus servos, aos quais Ele chamou. Você está incluído nisso, meu querido, minha querida. Você que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você que é cristão, e você que ainda não o é, não perca a oportunidade, conhecendo a verdade nesta hora. Não por meu convencimento ou dos meus irmãos aqui unidos, mas pelo poder transformador do Espírito Santo de Deus na sua vida. Saiba que o Senhor é fiel e cumpre as suas promessas e quer fazer isso na sua vida também. O salmista Davi, no verso 15, disse que o Senhor vigia os seus, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A seguir, nos versos 16 e 17, Davi nos mostra que o Senhor, Ele ouve o clamor dos justos e os livra das angústias. Seja o que estiver aí te incomodando nesta hora, anuncia, apresenta ao Senhor. Davi assegura que a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Você está sendo perseguido, acusado noite e dia por pessoas. Saiba que as pessoas não fazem isso somente por si próprias, mas elas são fantoches nas mãos do maligno. Nós não lutamos contra a carne ou o sangue, nós lutamos contra os poderes, os principados, as potestades. O diabo está em derredor, querendo nos tragar, mas nós vimos que o Senhor dá ordem ao seu anjo em nosso favor. A face do Senhor está contra os que fazem mal e que ameaçam fazer mal contra a tua casa. Os justos, no versículo 17, clamam e o Senhor os ouve. Davi nos mostra
que ele assim fez. O Senhor o ouviu e o livrou das mãos de Abimeleque, seu inimigo daquela ocasião, mas principalmente de quem estava por trás de Abimeleque, Satanás, que o usava. Meus queridos, o Senhor nos livra de todas as angústias. No verso 18 e 19, Davi nos mostra que o Senhor se aproxima dos quebrantados. Precisamos nos quebrantar, nos arrepender dos nossos pecados, confessar os pecados ao Senhor. Ele se aproxima dos quebrantados e os salva de todas as aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, salva os contritos do espírito. Finalmente, no versículo 22, Davi nos ensina que o Senhor salva os seus servos e os recolhe para o seu lado na eternidade. O alvo do remido em Cristo Jesus, o seu alvo, o seu propósito, a sua razão de ser, para todo aquele que diz que é cristão, imitador de Cristo, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, tem Cristo como Senhor e Salvador, não apenas Salvador. Nosso alvo é a eternidade. Andarmos e estarmos ao lado do Senhor. O Senhor Jesus, onde não haverá mais dor, angústia ou sofrimento. Apenas o gozo, a alegria e a paz de estar ao lado do Senhor. Versículo 22, Davi declara assim, olha, o Senhor resgata a alma dos seus servos. E nenhum dos que nele confiam será punido. Não há mais condenação sobre nossas vidas. E se você quer também ser liberto dessa condenação sobre a sua vida por conta do pecado, meu querido, minha querida amigo, amiga, convidado pelos irmãos em Cristo Jesus, que ainda não tem uma decisão ao lado do Senhor, você que porventura encontrou essa página aqui nessa hora, quando a gravação chega na sua casa, o Senhor está te procurando. Não hesite. Não vacile, esta é a hora. Concluindo, o Senhor não nos chamou, meus queridos, apenas para gozarmos os benefícios de sermos salvos. Ele nos chamou e enviou para vivermos como salvos, cheios do Espírito Santo, levando uma vida relevante. Cristo Jesus viveu uma vida relevante. Ele também por aqui passou. Do ponto de vista terreno, ele viveu pouco tempo aqui como homem. Mas foi uma vida relevante, impactante, cujo impacto chega agora na sua casa. Precisamos levar uma vida que impacte o mundo ao nosso redor. Isso só é possível submissos ao Espírito Santo de Deus, seja pelo tempo que for. O tempo que ele ordenou. O que importa é se a vida é relevante ou não no reino. Que a glória não é para você, não é para mim. Mas a ele seja a glória, a honra e o domínio. Aleluia. Tal como os pássaros que ensinam as crias a voarem. Ele, o Senhor, nos ensina como voar. Ele nos provê os instrumentos de voo, os recursos, a segurança e a certeza de que sempre está conosco, voando lado a lado, e que nos leva aos lugares altos de sua intimidade. Que tal você decolar com o Senhor? Que tal você começar a bater as suas asas agora pela fé, junto com Ele, e levar o socorro ao mundo que anda em trevas? Que tal viver uma vida impactante? Aprenda a voar com o Senhor. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, graças te damos uma vez mais, Pai, pela Tua palavra. Palavra essa que nos tem edificado, nos tem trazido conforto, a esperança na eternidade. Mas palavra essa também que nos tem interpelado, ó Deus, nos tem feito, Pai, nos indagar a nós mesmos. Temos vivido uma vida relevante para Ti?
Ó Pai, perdoa-nos se temos negligenciado isso. Perdoa-nos, Pai, por acharmos e andarmos iludidos atrás de títulos, atrás de status, atrás de bens, quando o Senhor nos tem mostrado uma vez mais que todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam. Nós sabemos que te amar é te obedecer e que tudo coopera para o bem, mas o bem não no padrão desta terra, mas o padrão do reino de Deus para esta terra. O Senhor, perdoa-nos, aumenta a nossa fé, encha-nos do teu Santo Espírito, esvazia-nos de nós mesmos, ó Deus. Livra-nos da angústia, da dúvida, da incredulidade. Livra-nos do medo, ó Pai. Sabemos que o medo não vem de ti. Encha-nos da tua paz, da tua certeza, da tua convicção. E pelo tempo que for designado pelo Senhor, que aqui estejamos para servir. Onde estivermos, não tenhamos medo, ó Deus, de assumir os desafios, por mais difíceis que possam parecer aos olhos humanos. Que o Senhor levante aqui servos, ó Deus, servos que não temam voar voos altos ao teu lado. Talvez o Senhor esteja aqui levantando entre nós, Pai, seja qual for a posição nessa sociedade, presidentes da República, parlamentares, juízes, astronautas, pais, mães, filhos, filhas, servas que cumprem duas, 3 jornadas em seus lares, mas, ó Deus, que nós, em tudo que fizermos, desde a mais humilde do ponto de vista humano falando na sociedade, desde a mais humilde e simples função, nós sabemos que para o Senhor não existem essas diferenças, o Senhor não faz acepção de pessoas, mas que desde a mais simples, que tenhamos um propósito onde estivermos e no que fizermos, saibamos que precisamos entregar o melhor para a honra e glória do Senhor. Nos ajuda, ó Pai, nos ajuda a fazermos a diferença e a decolarmos pela fé rumo aos teus braços na eternidade. Se nós oramos gratos e pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém, amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te anime e que você invista esses dias os enxergando não como dias de dor, de sofrimento, de angústia, mas dias de oportunidade para estar buscando a intimidade com o Senhor. Se deixe levar por Ele, pela sua palavra. Planeje desde já, junto com o Senhor, o que você pode fazer para Ele, não quando acabar a quarentena, mas desde agora. Que essa seja a sua oração, que essa tenha sido uma palavra que abençoe e te edificou. Amém? Um beijo, forte abraço e até domingo, onde estaremos juntos uma vez mais, se assim o Senhor permitir. Que tal voar? Bora voar? Vamos voar com o nosso Deus. Um beijo, fui!